Se você pudesse viajar no tempo, para qual ano você iria? As 92 pessoas do voo Santiago 513 não tiveram esse privilégio de escolher. Na verdade, quando o avião pousou, 35 anos após decolar, só restavam os restos daqueles que estavam dentro da aeronave. E se for verdade? Meu nome é Ivan Lima e convido você a desbravar esse mistério cheio de acobertamentos e que tem até mesmo envolvimento no Brasil. O voo 513 da Santiago Airlines decolou da Alemanha no dia 4 de setembro de 1954, com destino a Porto Alegre, aqui no Brasil. Era para ser uma viagem de rotina e todos deveriam aterrissar sãos e salvos, cerca de 18 horas depois. Ao invés disso, no dia 12 de outubro de 1989, esse mesmo voo foi identificado fazendo manobras para aterrissar no aeroporto da cidade brasileira. A situação até se parece com a história da série Manifest, não é? Podemos dizer que a produção televisiva se baseou em vários relatos ao longo dos anos, já que o Santiago 513 não foi o único voo a sumir e reaparecer anos mais tarde. Ora, você pode até dizer que não é inédito na história da aviação o desaparecimento de aeronaves. Algumas realmente somem sem deixar vestígios, mas em muitos casos são encontradas evidências do que aconteceu. Destroços e registros de ajuda podem indicar que o avião caiu. Algum acontecimento pode revelar que ele foi sequestrado e por aí vai. E na época, acreditava-se que o desaparecimento do Santiago 513 fosse apenas mais um caso de problemas mecânicos ou mais condições climáticas que levaram à fatalidade. O voo cruzaria o Oceano Atlântico, então as possibilidades de achar os destroços não eram boas. Os registros da época indicavam que não havia nenhum problema com a aeronave, muito menos com os 88 passageiros e os 4 membros da tripulação. Inclusive, o Santiago 513 havia realizado vários voos internacionais, com rotas que também passavam pelo Oceano Atlântico, o que reforça ainda mais a ideia de que era uma viagem de rotina. Como de costume, em situações de aviões desaparecidos, equipes de busca e resgate foram mobilizadas para procurar os destroços na rota que a aeronave deveria fazer e encontrar algum sobrevivente. Mesmo que as chances não fossem boas, era necessário ter esperança. Quando o voo pousou em Porto Alegre, foi uma grande surpresa para as autoridades locais que não estavam esperando aquele avião e não faziam ideia de que se tratava de uma aeronave que decolou 35 anos antes. Seguindo o protocolo de segurança, já que o avião poderia fazer parte de um ataque terrorista, a polícia percebeu que a aeronave pertencia à Santiago Airlines. Só que a Santiago Airlines havia fechado as portas em 1956, 2 anos depois do voo 513 decolar. Quando as portas foram abertas para investigarem o conteúdo do avião, foram descobertos os esqueletos de 92 pessoas, ainda afivelados aos assentos. O mais chocante disso tudo é que o esqueleto do comandante Miguel Victor Cury ainda estava no banco do piloto, com as mãos nos controles. Como o avião teria pousado? Pessoas se tornaram esqueletos? Em que momento? Ao que parece, o governo brasileiro investigou a fundo o caso, mas não revelou maiores detalhes e se recusou a oferecer explicações. As suspeitas eram de que o próprio governo estivesse envolvido com o desaparecimento do avião anos antes. Uma forte teoria indicava que o Santiago 513 havia sido sequestrado e as pessoas a bordo foram usadas em experimentos governamentais. E isso até que faria sentido se não fosse o aparecimento do avião mais de 3 décadas depois. Por que algum governo colocaria a aeronave no ar novamente?
E ainda por cima, com os esqueletos das pessoas? Fato é que a falta de comunicação gerou irritação do público, que queria saber o porquê do caso ser tão sigiloso. Um dos nomes que se destacou na época por defender os detalhes deveriam ser revelados foi o Dr. Celso Atello, um investigador de fenômenos paranormais. Segundo ele, o governo estaria escondendo as evidências de que buracos de minhoca realmente existem e que o avião teria entrado em um após a decolagem e saído dele 35 anos depois. Seria possível que o buraco de minhoca fosse o resultado de algum projeto? Teorias envolvendo buracos de minhoca indicam que o tempo passa diferente para aqueles que viajam por eles, mas não explicam um eventual caso de corpos humanos virarem esqueletos. Talvez você até já tenha assistido algum filme de ficção científica que aborde esse fenômeno. Eles são túneis que separam pontos diferentes do espaço-tempo, podendo levar viajantes para outras épocas ou lugares, como galáxias ou até mesmo universos. Enquanto existem cálculos que indicam que chegar a um destino através do buraco de minhoca seria quase instantâneo, outros revelam que seria mais rápido viajar da maneira convencional do que tentar pegar um atalho pela Ponte de Einstein-Rosen, que é o nome técnico do fenômeno. Essa segunda hipótese é do físico Daniel Schaeffer, que imaginou um buraco de minhoca sendo a conexão entre dois buracos negros. Daniel diz que caso um astronauta vá em direção a um buraco negro, a colossal gravidade distorceria o espaço-tempo e comprometeria a velocidade. Um observador externo, por exemplo, veria a nave viajar mais e mais devagar. Vários anos teriam se passado para quem estivesse do lado de fora, caso a nave conseguisse passar do horizonte de eventos, que é uma espécie de fronteira, um ponto de não retorno, onde não é mais possível fugir do buraco negro. Uma situação semelhante é vista no filme Interestelar, que utiliza algumas licenças poéticas para explicar toda a situação. Quando a nave do protagonista, Cooper, adentra um buraco negro, é dito que muitos anos vão se passar para a população da Terra, só por ele estar próximo do horizonte de eventos. Enquanto a idade de Cooper se mantém a mesma após ele sair do buraco negro, a filha dele, que era uma criança no início do filme, já está idosa ao final. De acordo com o investigador do Santiago 513, o Dr. Celso Atello, a aeronave desafiou as leis do espaço-tempo, como prevêem as teorias sobre buracos de minhoca e buracos negros. O que foi considerado praticamente impossível de explicar é como um esqueleto conseguiu pousar o avião no aeroporto. Ele estaria sendo controlado? No caso dos buracos de minhoca, eles são frequentes em hipóteses para explicar o desaparecimento de aeronaves, principalmente se o Triângulo das Bermudas estiver envolvido. Afinal, não é de hoje que se escutam relatos surpreendentes do que existe naquela região. Muitos aviões e navios desapareceram no Triângulo das Bermudas e nunca mais foram vistos. Já os relatos de quem sobreviveu ao lugar afirmam que existem algumas coisas estranhas por lá. Uma espécie de força que dificulta a navegação, fenômenos visuais complexos e ocorrências climáticas fora do comum. E o que torna o Santiago 513 tão especial? Por que os outros aviões que possam ter passado por um buraco de minhoca não retornaram? Talvez as perguntas mais adequadas sejam: para onde e quando outros aviões foram mandados? Se aeronaves realmente entraram em buracos de minhoca, então existem muitas possibilidades. Algumas podem não ter saído ainda do fenômeno do espaço-tempo, e outras talvez tenham sido mandadas para fora da Terra. Vamos supor que as 92 pessoas dentro do Santiago 513 tenham realmente ficado presas lá por 35 anos,
enquanto o avião passava pelo buraco de minhoca. Não seria estranho dizer que, em algum momento, toda a comida acabou? O que pode ter levado os passageiros e tripulantes a atos cruéis para a sobrevivência? Mas, ainda assim, nenhum deles teria sobrevivido por mais de 3 décadas, o que explica a morte de todos. Não existem detalhes exatos das condições dos esqueletos dentro da aeronave, o que torna difícil traçar o que realmente aconteceu com todos ali. E um fato deixa isso tudo ainda mais estranho. Todos estavam em suas poltronas, com os cintos afivelados. Teriam o último sobrevivente posicionado as pessoas daquela forma? Ou todos perceberam o cruel destino em que estavam e continuaram em seus lugares esperando a morte? Para quem não esteve no aeroporto de Porto Alegre naquele fatídico dia, é fácil taxar a história como farsa. Afinal, os desaparecimentos de aviões pelo mundo são contados quase como lendas tempos depois. A história do Santiago 513 muitas vezes é tratada como fake news, por não existirem muitos veículos de comunicação que transmitiram a notícia. Na época, o tema foi abordado pelo jornal Wiki World News, especializado em publicações humorísticas e com temas sobrenaturais. A matéria sobre o Santiago 513 foi divulgada um mês após o avião pousar, em novembro de 1989. No jornal também existem outras reportagens que apontam o aparecimento de outro avião, 37 anos após ter decolado. Alguns argumentam que a insistência no tema é uma prova da mentira, ou, na verdade, seria mais uma prova de que informações estão sendo escondidas de nós. E se for verdade?